Uma pergunta bem feita, ela tem o poder de gerar respostas muito criativas dentro de nós. Ou então, quando não conseguimos chegar às respostas, a pergunta mesmo se encarrega de nos levar a um processo de mudança. Eu, por exemplo, quando eu me pergunto, o que um ser humano precisa para ser feliz? Eu posso querer encontrar as respostas colocando todas as dimensões da felicidade material, que não é nenhum problema. Eu preciso de realidades materiais, eu preciso do conforto onde dormir, eu preciso de alimento. Mas quando eu entro nas dimensões espirituais da felicidade, aí isso não tem fim. Porque espiritualmente é diferente da matéria. Materialmente eu posso ficar quase que saturado do muito ter. Eu encontro pessoas que têm muito o tempo todo e eu sei quão difícil é para elas administrar tudo que têm. Às vezes passa uma boa parte da vida e do tempo administrando o que materialmente conquistou. E não é desfrutando não, viu? É administrando. Eu gosto de dizer isso. Eu já experimentei o não ter e hoje eu experimento o ter. Os dois são difíceis. Não ter é muito difícil e ter também é muito difícil. A partir do momento que você tem uma casa, que você tem as responsabilidades daquela casa, as demandas daquela casa, você perde um pouco da sua liberdade. As coisas, elas vão criando um contexto para nós que é de aprisionamento. Por mais livre que a gente seja, a gente sempre tem um certo e, às vezes, alguns moderados, outros um exagerado apego às coisas. Aliás, quando a gente vai morrer, quando a gente sabe que está próximo de morrer, muito nos pesa o saber com quem ficarão as coisas. Uma pessoa que foi livre, por exemplo, dos bens materiais, quando se aproxima o fim, ela vai ficar muito mais conflituada com como ficarão as pessoas. O filho que deixou, né? Agora, quando existe um apego material, a pessoa ela fica muito mais preocupada com quem ficarão as coisas do que como ficarão as pessoas. Então, diferente da riqueza material, a riqueza espiritual ela não ocupa espaço. Ela varre espaços dentro de nós. Quanto mais rica uma pessoa fica espiritualmente, mais vazia ela se sente, não no sentido de não ter significado a vida, mas mais espaço ela vai criando dentro para ela poder receber mais, diferente dos acumuladores. É tão triste aquilo, né? Você pode olhar e fazer o seu julgamento. Como é que uma pessoa consegue viver num ambiente tão acumulado? Pois é uma doença, é um desequilíbrio. Aquele é o ponto alto de um apego exacerbado à matéria. Mas há pessoas que procuram na matéria essa felicidade. Extrapola aquilo que é necessário para nós. Sim, a felicidade, ela comporta também dimensões materiais da vida. Mas não se engane. Depois de ter o que é material, se não há um significado espiritual para aquilo que se tem, vira prisão para nós. Você vai viver para administrar o que você construiu, não para desfrutar. E é muito triste viver para administrar. Às vezes a gente vê pessoas que são como cães amarrados nos bens que têm. Alguém se aproxima e já faz. Não é assim? Vive ali para vigiar. O carro não pode ter um arranhãozinho. Se ele perceber que tem um arranhão, ele já não dorme à noite. Ele já quer no outro dia e resolver aquele problema. É um apego exagerado. Faz a felicidade depender de tudo aquilo que é material. Mas o ter, se ele não estiver revestido de realidades espirituais, de significados espirituais, torna-se apenas um fardo. Aí você chega um momento que você até precisa perguntar, né? Quem é de quem? É o carro que é meu ou eu que sou do carro? Sim, a felicidade comporta necessidades materiais. É muito bom a gente ter. As coisas não nos tornam mais ricos. As coisas só nos tornam mais pesados. Porque é o ter sem espiritualidade. Porque eu posso muito bem revestir o que a vida me deu através do meu trabalho de significados espirituais. A minha casa, por exemplo, ela deixa de ser um peso para mim quando ela se torna o lugar do meu verdadeiro repouso, do meu verdadeiro descanso, do lugar onde eu reencontro a minha paz, a minha tranquilidade, onde eu me refaço dos meus cansaços e onde eu coloco as pessoas que eu amo. Todo mundo que frequenta aquela casa
passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. É tão bonito quando você entra dentro de uma casa e você percebe que ali o respeito pelo outro está nos pequenos detalhes. Não é apenas uma casa para ser bonita, não. É uma casa para ter significado espiritual. Isso é, ali as pessoas que transitam por ali se amam. E isso passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. Você está acompanhado de pessoas que você aprendeu a amar. O outro não é enxergado como apenas um objeto para satisfazer necessidades, não. O outro é um ser que faz parte da alegria da minha casa. Nós crescemos demais como pessoas, quando nós conseguimos ultrapassar o significado da matéria. Não, nós precisamos permitir que Deus nos eleve, que Deus nos faça crescer. O amadurecimento espiritual, a riqueza espiritual, até mesmo para nos ajudar a dar sentido a tudo aquilo que materialmente nós podemos conquistar. A tudo aquilo que você já conquistou, a tudo aquilo que você pode ainda conquistar. Para você ser uma pessoa rica espiritualmente, afetivamente. E aí até mesmo aquele pouco que você já alcançou, pode ser que não seja muito. Fica tão cheio de significados que você se sente rico. Você tem aquela sensação de que já valeu a pena. Você fica generoso, você fica grato com a vida, que é muito ruim quando nós não aprendemos a gratidão. Podemos conquistar tantas coisas e ainda assim não estamos satisfeitos. Por quê? Falta a riqueza espiritual de ser grato, de perceber aquilo que você alcançou como um resultado que sempre merece ser comemorado. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. É tão interessante isso, né? O que eu gosto no outro é aquilo que sobra do nosso encontro. É o que nós provocamos quando nós estamos juntos. A amizade, ela funciona assim. Eu gosto do que provocamos quando estamos juntos. E é tão fácil de perceber, porque quando você está com uma determinada pessoa, você provoca com ela. Martin Buber dizia que é uma outra terceira pessoa, com existência própria, né? O encontro entre duas gera de maneira espiritual, de maneira não material, claro, mas muito perceptível por essa pessoa que a gente se apaixona, ou por essa pessoa que a gente tem implicância, antipatia. É o que sobra do nosso encontro. Agora, de repente, se chega uma terceira pessoa, já modifica, né? Naturalmente somos modificados quando existe uma terceira pessoa no meio de nós, porque já não somos apenas aquilo que somos quando estamos a dois. Você, quando você está com um filho, sozinho com ele, gera uma terceira pessoa, vocês dois. Se o marido chega, já modificou o resultado deste encontro. Então, por isso que às vezes é tão difícil, depois que um namoro deixa de ser namoro, ele continuar sendo amizade. Porque vai depender muito da maneira como nós interpretamos essa terceira pessoa que nasce do nosso encontro. Agora, a regra é interessante para a gente entender a vida afetiva. Por que eu tenho tanta dificuldade com aquela pessoa? É o resultado nosso. O encontro gera um resultado humano, existencial. Por que eu gosto tanto de estar com aquela pessoa? Por causa daquilo que ela provoca em mim quando ela me encontra. Existem pessoas que conseguem extrair de nós o que as outras não conseguem. Eu estou passando por uma experiência muito interessante, que é de ser biografado. O biógrafo, que é o repórter Rodrigo Alvarez, aliás, eu me sinto extremamente honrado de ser biografado por um homem
da grandeza do Rodrigo, do ponto de vista profissional, do ponto de vista humano. Um ser humano extremamente capacitado, sensível. Rodrigo atualmente é correspondente da Rede Globo em Berlim, mas eu o conheci em Jerusalém, durante o Pentecostes do ano passado. E eu me lembro que eu fui dar uma entrevista para o Rodrigo, e antes da entrevista, fui até o Gilberto, da Obra de Maria. Pelo amor de Deus, conversa com o Rodrigo ali, que ele precisa depois fazer uma reportagem, e a gente acha que você, o senhor e o padre Reginaldo Manzotti, é que deveriam conversar com ele. Aí tudo bem, ficamos ali batendo um papinho antes da entrevista, e ele ficou muito curioso com a minha maneira de ser padre no Brasil. E depois a nossa conversa continuou, mas não é isso que eu queria falar. Neste período de ser biografado, eu tenho que pôr minha vida na mesa, né? Eu tenho que lembrar fatos, pessoas que passaram por mim, que me ajudaram a ser quem sou. E o que é interessante é perceber, pegar esses personagens ao longo da minha vida e identificar o que cada personagem provocava em mim. E foi muito interessante identificar algumas pessoas do passado, algumas que já morreram inclusive, que são absolutamente responsáveis pela minha maneira de ser hoje. E eu já estava esquecido disso. Foi só no ato de contar a história, de ter que revirar esse passado para que o Rodrigo entendesse a minha vida e pudesse escrevê-la, é que eu fui tomando consciência da importância dessas pessoas na configuração do meu caráter. Elas arrancaram de mim sentimentos, posicionamentos, pensamentos, posturas que as outras não arrancaram. O resultado do outro em mim. Aquilo que nós provocamos quando estamos juntos. Você se casou assim. Se você investigou bem seu marido, se não foi na pressa, você se casou justamente porque você se apaixonou pelo que sobrava entre você e ele quando vocês estavam juntos. Era bom o resultado humano que você experimentava quando você estava a sós com ele. E é por isso que o amor tem de ser renovado depois. Porque à medida que chega um filho na família, modifica a maneira como vocês dois eram um para o outro. Terão de adaptar o amor. Da mesma forma quando alguém é arrancado. Por exemplo, um casal que perde um filho de acidente, uma doença. As estatísticas dizem que muitos casais, depois de enfrentarem a perda de um filho, passam pelo processo da separação. Sabe por quê? A psicologia explica, é muito simples. Porque a maneira de sentir e interpretar a ausência do filho é diferente no homem e é diferente na mulher. E às vezes não há entendimento, não há uma compreensão dessa diferença. Então, ou a mãe acha que o pai não está ligando para a perda, ou o contrário. Tudo vai depender da intensidade com que essa perda é sentida no coração de cada um. Não é interessante isso? Então, quando alguém chega, a relação dos dois é modificada. Mas também quando alguém é arrancado, a relação é modificada. É o que o outro provoca em nós. São os mistérios do nosso sentimento, minha gente. O ser humano é muito misterioso. É muito enigmático. Né, minha Bia querida? Minha produtora querida. Ela está ali no fundo dizendo a verdade, padre. Se estivesse sentindo profundamente o que eu estou dizendo. O ser humano é misterioso. É por isso que, gente, nós temos que frear muito a nossa língua para fazer julgamentos precipitados, para chegar a conclusões precipitadas. Nós somos puro mistério. A gente precisa muito mais se observar. É a observação que vai dando a gente condições, habilidade para lidar com o outro, para ser pai dele, para ser mãe, para ser irmão. É assim. Sem essa observação,
A gente não chega nem a saber o que o outro provocava em nós. E você sabe que quando a gente tem essa sabedoria, esse pensamento um pouco mais profundo, a gente começa a entender até o porquê que a gente tem implicância daquela pessoa. Porque é natural, não tem como evitar. Algumas pessoas a gente é mais simpático, outras menos. Eu sei que algumas pessoas querem que eu não sinta isso porque eu sou padre. Me desculpe, não é assim que funciona. Eu não tenho direito de desprezar ninguém, não tenho direito de tratar ninguém mal da mesma maneira como você não tem. Não é porque eu sou padre. Não é porque eu sou um menino educado pela dona Ana. Agora, o meu sentimento de querer proximidade com esse ou com aquele, me desculpe. Isso é humano. Eu não tenho o direito de negligenciar a minha oportunidade de ser padre na vida de alguém. Mas eu tenho o direito, sim, de eleger os que participarão da minha intimidade. Tenho falado muito sobre isso. Fica cada vez mais difícil ter vida interior nos dias de hoje. Porque a vida interior é um voltar-se para dentro. É um olhar que vai no oposto do que nós costumamos fazer. Nós estamos sempre voltados para fora, preocupados com o que estão dizendo. A cada dia é uma notícia que nos deixa ainda mais desanimados. Como é que nós vamos viver uma vida interior se nós estamos estimulados a ficar para fora o tempo todo? A gente não sabe nem mais fazer silêncio. Em quantos problemas você se envolveu, perdeu a sua paz, perdeu a sua concentração, desarmonizou você, acidificou o organismo, como eu gosto de dizer, aquela descarga de coisas ruins dentro de você, para uma situação que, se você estivesse um pouquinho escondido, tudo teria se resolvido sem até mesmo que você tivesse conhecimento daquilo. Sim, a facilidade com que a gente manda uma mensagem para o outro, e às vezes até a crueldade do horário que nós escolhemos mandar. Cruel, às vezes você tem um assunto, você pode perfeitamente esperar amanhecer o dia, mas o espírito de porco que ronda-nos fica ali cavucando do nosso lado, coça no seu dedo, e você vai e escreve aquele assunto que você sabe que tirará o sono, ou aquela crítica, aquela palavra amargurada, doída, e você manda. Quantas vezes a gente se desrespeita assim? Quantas vezes eu fiz isso com pessoas que eu amo? Ao invés de esperar amanhecer o dia, o dedo coça, você não domina a ira, quer saber? Eu vou mandar agora. Tudo porque temos pressa. Tudo porque não sabemos lidar com o momento presente. Tudo porque nós estamos cheios de falsas urgências que estão nos adoecendo muito, muito. Quantas vezes, por questões familiares, eu também fui. Sabe aquela olhadinha que você dá no celular na hora que levanta de madrugada para fazer um xixi? Isso é coisa do diabo, não faça isso mais. Antes tinha aquela desculpa que é para orar a hora, né? Aí eu me lembro que um dia tinha lá uma mensagem de um parente, às 3 horas da manhã, acordei para fazer um xixizinho, olhei aquela... Meu amigo, não, quem dera, não era... quem morreu? Quem dera. Um pouco pior. Se morre, a gente velho e enterra. O problema é quando aquilo provoca um mal-estar em você, de mágoa, de desrespeito, de ressentimento. Aí a pessoa morre de outro jeito para você, o que é pior. Estamos tão negligentes em relação ao nosso sono, ao nosso descanso. Há pessoas que não se permitem descansar.
aquele celular na mão dia e noite, e vai para a cama, o celular vai junto, e dá 2 horas da manhã, sabe que vai ter que levantar cedo no outro dia, e não consegue desligar aquele infeliz, porque é uma ansiedade terrível. Às vezes nós sofremos porque antecipamos até mesmo a conclusão de que aquilo é ruim ou bom. Quantos problemas nem problemas são? E você apavora na hora que aquilo acontece, você já perde o equilíbrio, porque você não teve a sensibilidade, a vagareza de caminhar na direção daquilo que está acontecendo e olhar se de fato é um problema. Nós estamos ansiosos em relação às pessoas. Às vezes o outro acabou de chegar, você já classificou como antipático. Nem conviveu. Aquele saber apressado, sabe? Que é tão desgastante isso. Nos priva tanto. Porque é a inaptidão de viver o tempo que você está tendo. Calma, deixa a pessoa chegar. Se depois você não gostou, você continua tendo o direito de não gostar. Mas dê a oportunidade de saber, porque pode ser que você fique no prejuízo. Pode ser que seja uma pessoa adorável, que você fica privada de conhecer, de conviver, porque você se apressou em classificá-la como desagradável. Interessante, minha gente, como nós sofremos porque não somos capazes de compreender o tempo. Como nós hoje somos especialistas em ansiedades. E a ansiedade, ela não é outra coisa senão uma inaptidão em lidar com o tempo. A pessoa ansiosa é aquela que está vivendo no momento presente, uma preocupação que pertence de repente ao amanhã, ao depois de amanhã, ao mês que vem, ou até mesmo a um futuro que nós não sabemos precisar. A nossa relação com o tempo, ela nos adoece. Padre, como é que nós podemos solucionar isso? Também estou aprendendo. Uma coisa que tem dado muito certo para mim, que está me ajudando muito a viver nos últimos tempos, é justamente no momento em que eu percebo que a pressa do outro está prejudicando a minha vida, eu barro, eu seguro, eu coloco limites. Nós nunca estamos no tempo que estamos, ou melhor, nunca estamos no tempo que temos. É impressionante, ou estamos ocupados com o passado, remoendo o que não fizemos ou o que fizemos de errado, ou estamos no futuro preocupados com o que será. E o momento presente, que é a única matéria possível de ser experimentada, o único tempo que de fato nos pertence, porque o passado, ele fica registrado em nós como memória, mas você não tem mais como interferir no passado. E o futuro, essa matéria que também não nos pertence, que é uma possibilidade, porque ninguém nos garante que teremos, ela só pode ser efetivamente preparada se nós tivermos a consciência daquilo que hoje está sendo entregue em nossas mãos. Sim, hoje mesmo. Tem que responder com pressa, então não quero. Se tem de ser na pressa, se eu não tenho o direito de refletir, claro que muitas coisas são urgentes mesmo. Mas quando você percebe que você precisa exercer o direito de escolha, não abra mão disso. Não permita que a pressa do outro se torne sua. Nós estamos ficando todos doentes por causa dessa pressa. No Eclesiástico, há um trecho lindo que fala que debaixo do céu há um tempo para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de se alegrar. E nós já sabemos isso, já virou até um clichê para nós. Mas por que esse saber não é o suficiente para mudar a nossa conduta? Sim, aí você chega à conclusão de que saber algumas coisas não basta. É preciso que o conhecimento, que aquilo que se sabe, de fato entre nas veias,
corra como um sangue dentro de nós, irrigue a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, de sentir, e se transforme em atitude. Eu não sei se você vive isso. Se tem uma coisa que eu pessoalmente identifico a ansiedade das pessoas, porque eu gosto muito de mostrar músicas para os outros, para os meus amigos. E eu meço o nível de ansiedade da pessoa quando eu mostro uma música para ela. Ali, eu tenho uns amigos que, quando eu mostro a música, eu já fico de olho. Vamos ver como é que vai reagir. Eu já sou igual aquele velho chato, sabe, que já faz só para testar. E admiro muito quando eu percebo que aquela pessoa soube viver a experiência que eu propus. Porque eu gosto de viver essa experiência. Se a pessoa vai me mostrar uma coisa que ela considera especial, eu acho absolutamente respeitoso da minha parte ver, ouvir o que o outro está me mostrando em silêncio, sem ficar interferindo. Tem gente que tem a sensibilidade de ouvir a música e depois que termina a música ela te faz perguntas. Tem gente que não. Na introdução começa: quem é? Aí entra a voz da pessoa. Nossa, a voz dela parece com o fulano de tal. Ela não está ouvindo a música. Nossa, que bonito, hein? Onde que é? Quem que é essa pessoa? Ela não está prestando atenção no que você está mostrando. Eu não sei se a gente tem uma ansiedade de mostrar, de agradar, de dizer que a gente está gostando. Outro dia eu peguei um no flagra. Eu mandei uma música que tinha 5 minutos e pouco no WhatsApp. Eu mandei, o azulzinho viu, né? Eu vi na hora que me visualizou. Não deu 1 minuto, ela falou: que lindo! Não chegou, não ouviu nem a introdução e já se manifestou. Que ansiedade é essa que não nos permite viver? Minha gente, a vida sempre vai nos pedir calma. Aliás, o sabor da vida só é possível de ser percebido quando nós estamos pacientes com a vida. Caso contrário, não sentimos o sabor. A gente come sem sentir o sabor. Mas é ansiedade. Nós estamos assim em relação ao que a gente come. Sabe o programa da Ana Maria Braga? Que ela come um negócio e ela leva um tempinho, uma comida, para poder dizer se gostou. Mas geralmente sempre ela passa debaixo da mesa e faz aquela barulheira, o Louro José grita, não é assim que funciona? Também vejo a ansiedade de alguns convidados dela. Mal pôs o negócio na boca, que delícia! A gente ainda não saboreou e nós já estamos dando palpite. O alimento, ele precisa ser esparramado na boca. Todas as papilas degustativas têm que entrar em ação para você saber de fato se gostou ou não. Pode ser que no final amargue. Então não tenha pressa de dizer que gostou, porque talvez você vai ter que comer aquela comida até o fim sem ter gostado, porque você se antecipou em dizer, porque você viu só as primeiras notas do sabor. Você percebeu somente as primeiras notas daquele sabor e já se antecipou em dizer que gostou. Calma. Mas por causa da nossa pressa em não compreender o que está acontecendo, nós já criamos toda uma trama absolutamente desnecessária, liberamos toxinas que nos envelhecem, que nos adoecem, porque nós não tivemos a serenidade de esperar e de perceber o que de fato está acontecendo. Por que a ansiedade nos engorda? Porque a gente come muito mais do que precisa. Há algumas pessoas que, sem o controle disso, acabam descontando no alimento, descarregam no alimento toda a sua ansiedade. Presta atenção quantas vezes você mastiga um alimento que você põe na boca. E você vai ter condições de saber se você está ansiosa ou não. Outro dia, eu gosto muito de ver aqueles programas, aqueles documentários de pessoas que precisam emagrecer. E eu fico observando que boa parte daquelas pessoas que estão passando pelo processo de reeducação alimentar, essas pessoas não mastigam. Você vê pela rapidez com que engolem. Isso já é um sintoma de ansiedade, né? O alimento, minha gente,
Ele precisa ser triturado. A função dos dentes é impressionante, porque todos eles trabalham em conjunto. Só que às vezes a gente engole sem ter rasgado. Então os 2, 3 dentes não ficam servindo para nada. Por quê? Estamos com pressa. É o tal de comer sem sentar. Tem gente que come andando. Eu tinha uma mania, até que eu deixava a minha comidinha lá no fogão. Eu tinha uma mania de pegar o prato e ficar andando pela casa. Eu perdi o ritual do alimento. E quanto mais rápido eu terminasse, melhor. Porque eu precisava me livrar da necessidade de comer. Eu tinha que ir para o computador, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Olha que coisa horrorosa. Você lidar com o alimento que te faz vivo como um momento que você precisa se livrar rápido dele. Tem sido normal na nossa cabeça este comer com pressa, porque o alimento é um empecilho, a necessidade de comer tornou-se um empecilho para nós, porque nós precisamos de tempo para muitas outras coisas. E a gente começa a negligenciar o tempo necessário para nós. Por exemplo, mãe e filho, o tempo todo a gente precisa se perdoar, porque a gente não quer desistir um do outro. Embora também tenha uma visão romântica, né? Porque às vezes a gente acha que porque é mãe, a pessoa sempre vai ser boa com seus filhos. Não é garantia. Há mulheres que nem tinham vocação para a maternidade e acidentalmente tornaram-se mães. E aí toda a dificuldade que ela vai ter, por não ter querido ser mãe, vai se manifestar ali, na relação com o filho. A mesma coisa um filho. Ele pode não ter gratidão suficiente e ter com a mãe, com o pai, uma relação extremamente ferida, machucada, difícil. Então não é garantia. Mas o comum, a grande maioria, que tem experiências positivas com a maternidade, com a paternidade, a gente precisa perdoar filho todo dia. E você também perdoar seus pais. Aliás, à medida em que a gente vai se tornando consciente da nossa história, a gente vai descobrindo o quanto os nossos pais erraram com a gente. Não se trata de jogar pedras e de ficar ofendendo e de dizer, olha o que você fez comigo. Não, aconteceu, já passou. Hoje você vai construir experiências de perdão. Num primeiro momento até verbalizando, dizendo, mãe, tornei-me consciente do mal que a senhora me fez naquele momento. E eu sinto que eu preciso perdoá-la. Aí entra a ação de Deus em nós. Porque quando a gente descobre que tem um valor, é claro que a gente quer perdoar. A gente não quer perder aquela pessoa. Não é? Se você percebe que há um valor naquela amizade, naquele relacionamento, naquele namoro, você vai lutar para que o perdão aconteça. Agora, o outro lado também é verdadeiro. Às vezes você identifica que você quer perdoar. Você não quer guardar aquela mágoa dentro de você. Mesmo porque perdoar é sempre uma atitude muito inteligente. Quando eu perdoo, eu limpo o meu coração dos resíduos do acontecimento desagradável. Então, quando eu olho nos olhos do outro e digo, olha, eu perdoo você pelo mal que você me fez. E às vezes até preciso me perdoar por ter permitido o mal que você me fez. Porque às vezes o outro nos machuca é com a nossa autorização. Nós vamos sendo condescendentes, a gente vai percebendo a invasão do outro, a gente vai notando a agressividade do outro, ou até mesmo um temperamento que não condiz muito com o nosso, e aí aquela pessoa é muito invasiva, e ela provoca sofrimento na gente o tempo todo, aí de repente derrama, entorna, né? Como diz lá em Minas Gerais,
o caldo entorna e você fica diante de uma situação desagradável, precisando perdoar. Só que aí você chega à conclusão de que você não quer ficar com aquela mágoa, você não quer guardar aquela experiência ruim, por isso você perdoa, mas você também chega à conclusão de que você não quer aquela pessoa na sua vida. Isso é absolutamente saudável. Você não é obrigado a conviver de maneira íntima com todo mundo. E não é pecado, viu? Às vezes, nós temos uma visão muito equivocada de ficar pensando que nós temos que manter na nossa vida todas as pessoas que nos feriram porque nós somos cristãos. Não. Eu digo isso por onde eu vou, porque é absolutamente libertador e as pessoas precisam ouvir isso. Muitas vezes, religiosamente, elas ficam condicionadas que as exigências cristãs nos fazem ter que ter ao nosso lado as pessoas que nos fazem mal, por exemplo. Não. Jesus disse: se o teu braço te leva a pecar, corte-o. Se o teu pé te leva ao pecado, corte-o. Jesus não está falando do nosso corpo físico. Mesmo que se nós fôssemos amputar todas as partes do nosso corpo que nos levam ao pecado, não vai sobrar absolutamente nada de nós. Jesus está falando de estruturas, de pessoas, de situações que nós precisamos eliminar para que a gente possa seguir em paz. Então, muitas vezes, o perdão será uma experiência de continuidade, mas também será uma experiência de ruptura. Você não precisa levar adiante um relacionamento que você já identificou que faz mal a você. E às vezes, minha gente, infelizmente, nós reconhecemos isso até dentro de casa. Porque não é porque é meu irmão que é garantia de que ele me ame, que ele me queira bem. Não. Às vezes é meu irmão e quer o meu mal. Às vezes é meu irmão e tem muita inveja de mim. Olha o primeiro assassinato que é narrado na Sagrada Escritura. É um irmão matando outro irmão. Então, precisamos perder essa visão romântica que o fato de ter o mesmo sangue que nós é garantia de que existe amor. Não é. Às vezes tem o mesmo sangue que nós, mas não desfruta do mesmo entendimento, do mesmo querer bem. Então eu posso respeitosamente dizer a um irmão: o meu amor por você nunca me permitirá fazer mal, querer o seu mal, mas eu tenho o direito de dizer que não quero você participando da minha vida. Sim, isso é libertador. Então eu posso perdoar e gentilmente dizer: perdoo, mas não quero mais você comigo. E isso não é pecado. Porque eu já identifiquei que aquele relacionamento nos faz mal. Pecado é quando a gente insiste em levar com a gente uma pessoa que não nos favorece em nada, ou também o contrário. Às vezes eu não favoreço a outra pessoa, porque sou possessivo, porque sou invejoso. Então eu sou um peso na vida do outro. E ele tem todo o direito de honestamente olhar nos meus olhos e dizer: Fábio, não quero mais você na minha vida. E por mais que isso me doa, eu preciso aceitar. Porque infelizmente eu não consegui com ele aquilo que eu consegui com a maioria das pessoas. Porque também não é assim: eu errei com aquela pessoa, eu vou errar com todo mundo. A não ser que você tenha um desvio de caráter.
Se você tiver um desvio de caráter, se você for uma pessoa psicopata, por exemplo, que não pensa em ninguém, você vai fazer um estrago por onde você for. Mas às vezes o seu erro foi com aquela pessoa. E a outra pessoa tem todo o direito de não lhe querer mais na vida dela. E a atitude mais sábia é não insistindo. Tá bom. Vamos guardar o que de bom nós vivemos juntos. Você reconstrói a sua vida, eu reconstruo a minha, e assim vamos. É assim que tem que ser. Reconstruímos as nossas histórias, mantemos o respeito uns pelos outros, mas não precisamos continuar juntos. Minha gente, eu sei que às vezes parece difícil, mas quando a gente vai viver isso na prática, é libertador. Quando você é capaz de dizer, olhando nos olhos, você é meu irmão, você é meu amigo, mas você não me faz bem. Isso é libertador. E faz parte da nossa evolução espiritual. A evolução espiritual consiste justamente em você saber dizer aquilo que você quer e o que você não quer para a sua vida. É o que Jesus quer de nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase de Jesus move as nossas consciências. Eu estou sempre tentando buscar a minha verdade e o outro participa dela. Agora, se eu quero seguir com o outro, se eu já cheguei à conclusão de que não me faz bem, eu tenho o direito de não seguir com ele e não estar em estado de pecado. E o outro a mesma coisa. Ele tem o direito de seguir sem mim e não ficar em estado de pecado. Pecado é a gente viver na falsidade, machucando uns aos outros, fingindo que amamos, hipocritamente dizendo que somos isso, que somos aquilo, quando lá no fundo nós sabemos que não somos. Pecado é a hipocrisia de parecer que está tudo bem, quando na verdade não está. Que você possa fazer uma faxina no seu coração. Que você descubra qual é a dimensão do pecado que você precisa pedir perdão. Que você descubra em si quais são as realidades que você precisa se reconciliar com Deus. Porque em estado de esclarecimento, e nós podemos chamar isso de oração, porque quando a nossa consciência entra em ação, a nossa vida é oração. Oração é estar consciente o tempo todo. Em estado de oração, você descobre com quem você quer continuar e com quem você não quer. Perdoe o que vale a pena, perdoe o que você quer que siga. Perdoe também o que você não quer que siga. Perdoar é a única opção que o cristão tem. Na hora da raiva, não peque por causa da sua raiva. Esse é um problema sério. O Espírito Santo bate asas e vai longe nessa hora, porque a gente fica sozinho por causa disso. Nós expulsamos o Espírito de Deus em nós quando a raiva toma conta de nós. E você sabe muito bem o preço que você já pagou muitas vezes por causa de um momento de raiva, que você não conseguiu dominar. Falou o que não queria, olhou de um jeito que não queria, agiu de um jeito que você não queria. Por quê? A raiva é um processo de inconsciência. São motivos ocultos que estão vindo para fora, que você não tem domínio e que explode numa atitude agressiva. Pode observar que cada vez que o ser humano fica encurralado nele mesmo, a atitude dele será sempre de agressão. Não sabe explicar o que está acontecendo. Ou nós vamos tomando conta, colocando essa raiva numa coleira e vamos amansando esse coração,
ou nós vamos abrindo brechas para o diabo, como está dizendo aqui. Não dê oportunidades ao diabo. Não dê. Fecha todas as portas da sua casa, fecha todas as portas da sua vida, para que o inimigo da sua felicidade, para que o inimigo de Deus não tenha nenhum espaço na sua vida. Eu me lembro que uma vez, foi a primeira vez que a minha mãe teve televisão dessas, via antena, satélite, sei lá como é que chama isso. Ela me ligou e falou assim: Fabinho, o moço falou que tem uns canais proibidos. Aí ele perguntou para mim se eu quero colocar uma senha. Falei: não, mãe, só não tem que ter nem senha para isso. Nem tudo que for proibido, que ele está dizendo que é canal proibido, não queira na sua grade. Porque um dia o dedo digita a senha. Esse dedo não me pertence, né? Tem hora que o diabo toma conta só de algumas coisas em nós. Tudo é de Deus, menos o dedo. Tá tudo consagrado, mas o dedinho não tá, gente. E aí? O que faz com o dedo? De vez em quando o diabo toma posse só de algumas partes do corpo. Por quê? Estou falando de uma maneira... Estou brincando de uma situação, mas que é verdade. Você pode observar que às vezes nós estamos inteiros em Deus. E naquele momento que você se sente inteiro, de repente vem como se fosse uma flecha em você. Ou um pensamento negativo do outro, ou um pensamento negativo de você mesmo, uma vontade de roubar aquela caneta, uma vontade de digitar aquela senha, enfim. É engraçado que no momento em que nós estamos mergulhados inteiros em Deus é a hora da tentação. Porque é a hora do crescimento. Nós não nascemos para ficar assim. Nós só nascemos. Aquela santidade que você experimenta não é o definitivo da sua vida. Você precisa alcançar uma outra. E você não alcança esse outro lugar com outra santidade. Alcança com outra tentação. É a tentação que te dá o salto para a outra santidade que te espera. Não é uma santidade que puxa a outra. É uma tentação que superada puxa a outra santidade. E aí naquele momento você sente que o inimigo de Deus coloca um espinho na sua carne. Você lembra que você é humano. E você tem duas perspectivas. Ou você dá vazão a isso e digita a senha e o diabo entra na sua vida com todas as forças que ele tem, e você sabe muito bem, dos poderes diabólicos que estão neste mundo de hoje. E aí você aos poucos vai esquecendo esse processo do Espírito na sua vida, na sua carne, e em pouco tempo você já está inteiro. Do dedinho vai passando para cá, é igual câncer, que dá metástase. Se você não cuida daquilo que o diabo ainda está comandando na sua vida, e às vezes é detalhes, viu? Às vezes o diabo entra nos detalhes, e aquele detalhe é o suficiente para ele tomar você inteiro. Basta você deixar. Pequenas medidas. O diabo entra na nossa vida e nos destrói a partir de pequenas medidas. De repente ele tomou conta de tudo. Porque ele entra devagar. Ele é silencioso. Sedutor. Pequenas medidas são capazes de destruir uma família inteira, justamente por causa disso. A partir do momento que o Espírito Santo está nos conduzindo por uma vida nova, o processo é de renúncia de tudo aquilo que nos faz viver a miséria da condição humana, para nós elevarmos essa condição. Gente, cada um sabe, eu sei onde dói a minha pedra, você sabe onde dói a sua. E o desafio é 24 horas por dia. A mãe da Veridiana, minha amiga, ela virou e falou assim, eu achei engraçado, ela falou assim, eu não aguento mais o Edir não, Fábio. Edir é o filho dela. O que foi? O Edir quer que eu seja cristã 24 horas por dia. Eu falei, Edir, pelo amor de Deus, meu filho, pelo menos 15 minutos eu preciso mandar o outro. Eu achei aquilo muito honesto da parte dela. E é verdade. Às vezes nós queremos ser cristãos 23 horas e meia. Se você for observar, você é muito mais santo do que não. Às vezes nós temos uma visão muito pessimista de nós mesmos. Mas o grande problema está na hora em que nós abrimos a brecha. Porque ali, nessa pequena medida que você abre, é possível que você volte inteiramente à experiência do homem e da mulher velha. Aí você volta a saborear aquelas comidas estragadas, assim como o filho pródigo um dia precisou experimentar para saber. Ou então você definitivamente fecha a porta e diz, não,
A partir de hoje, o meu compromisso é com o meu crescimento, e eu não vou permitir que absolutamente nada que possa ser contrária à minha felicidade, à minha realização, que venha fazer parte de mim. Gente, o valor das pequenas medidas não é uma fórmula mágica, mas você pode ter certeza que é a fórmula que dá certo na nossa vida no momento em que nós descobrimos. Assim como o sal de cada dia dá sabor a toda a comida, a experiência nossa de cada dia com Deus, seja lá do jeito que você é capaz de viver, não existe uma fórmula para todos. Cada um de nós temos um jeito de ter esse contato pessoal com o Senhor. E esse contato pessoal com o Senhor é como você olhar no espelho. E você olha. E você percebe o que em você precisa ser melhor. Você não faz a experiência do espelho todos os dias para sair de casa? Deveria fazer, se não faz. Olhar-se no espelho é um jeito interessante que a gente tem de perceber o que a gente vai apresentar ao mundo naquele dia. Olha todos os dias de manhã e você sabe. Você sabe muito bem quando você não está bem, porque você olha no espelho, você percebe. E se é honesto com você mesmo, você faz um esforcinho para modificar aquilo. Você faz aquele esforcinho nosso de cada dia, faz uma maquiagem. Não é assim que você faz? Para ficar mais bonita? Isso é amor próprio. Amor próprio na dosagem certa só faz bem a quem vive. E aí você, naquela experiência de olhar-se no espelho, é a mesma coisa diante do Senhor. Você olha, você está diante do Senhor que lhe mostra. Só que aí é muito mais que estética. O que Ele lhe aponta é a arquitetura da sua alma. O que em você pode ser melhor? O que em mim pode ser mais aprimorado? Chega de esquinas tortas na nossa vida. Chega de esquinas tenebrosas na nossa vida. Precisamos acender as luzes. Não dê espaço para que o diabo entre na sua vida. Esse pequeno espaço que você abre, ele pode lhe custar caro depois. Pode custar caríssimo para você, pode custar caríssimo para aquele que está do lado. Eu pessoalmente já vivi muitos momentos em que eu achei que não suportaria. Primeiro porque eu sou dramático, né? Eu sou naturalmente dramático. Eu tenho, como diz Adélia Prado, uma capacidade enorme de dramatizar os mínimos acontecimentos. É uma característica minha, que eu aprendo a lidar com o dia a dia. Eu tenho aquela tendência de achar que não tem solução, mas não. Então, domando esse jeito de ser, eu fui aprendendo que eu preciso acolher aquilo que a vida está me oferecendo. E eu me surpreendi muito em situações que eu achava que estavam elas trabalhando contra mim, e de repente eu descobri que a partir delas eu teria a oportunidade de ter acesso ao meu coração de um jeito muito novo. Eu pessoalmente acho que é muito positivo a gente conviver com pessoas, por exemplo, que nos ajudam a ter um acesso novo ao nosso coração. Quando nós estamos muito viciados pela forma como os outros nos veem, a gente corre o risco de se ver também de forma viciada. O outro nos vê sempre do mesmo jeito. E isso às vezes paralisa a nossa capacidade de nos ver de uma forma diferente. Pode ser que você esteja viciado na maneira como você se vê, porque os outros que estão ao seu redor lhe veem sempre do mesmo jeito. E às vezes uma mudança, de repente você descobre uma pessoa nova, que lançou um novo olhar sobre você, que lhe fez uma pergunta fundamental, que lhe fez pensar naquilo que você antes não tinha pensado sobre você. É tão interessante quando nós cavamos na terra do coração e descobrimos que ali há novidades que foram vistas por uma outra pessoa que estava de fora. Como são preciosas essas pessoas na nossa vida. Porque elas enxergam aquilo que nós ainda não tínhamos enxergado.
como Jesus fez na vida de muitas pessoas. Enxergou o que aquelas pessoas ainda não tinham visto. Encontrou dentro delas uma riqueza que elas ainda não sabiam se oferecer. E porque elas ainda não sabiam se oferecer, elas estavam privadas de poder também oferecer isso aos outros. Por isso, não tenha medo das suas dificuldades. Não tenha medo das suas perdas. Não tenha medo dos seus conflitos. Tudo isso que num primeiro momento pode parecer contrário a você, pode ser uma feliz oportunidade, um bom acesso àquilo que você ainda não sabe sobre você. Há uma força que ainda está oculta e que virá à tona à medida em que você permitir que a própria realidade conflituosa lhe ajude, lhe motive a buscar o que você não sabia possuir. Mas às vezes nós descobrimos que temos com o próprio movimento da vida, volto a dizer, através de uma perda, de uma mudança, que num primeiro momento parece nos assustar, mas depois se mostra absolutamente frutuosa, porque abriu a nossa mente, o nosso coração, o nosso jeito de sentir e de pensar o ser que somos e o ser que ainda podemos ser. Permita que a dificuldade de hoje, o sofrimento de agora, a lágrima deste momento, lhe conduzam à sua mais profunda verdade. Lá onde estão os seus valores, lá onde estão as suas qualidades, e que talvez você esteja esquecido delas. Lá onde estão as qualidades que, de repente, pelo seu jeito de viver, pela sua forma de construir a sua vida, a sua rotina, você acabou se esquecendo que possui. Nada pode nos empobrecer mais do que nós possuirmos riquezas e não termos à disposição essas riquezas. Nada pode nos empobrecer mais do que sermos proprietários de grandes riquezas que desconhecemos. Dentro do coração há tantas riquezas, há tantas pedras preciosas, mas é preciso buscá-las. Não basta tê-las, é preciso utilizá-las. Não basta ter riquezas, é preciso saber instrumentalizar tudo isso. Às vezes, minha gente, nós precisamos só de acordar. E às vezes este acordar está intimamente ligado a uma mudança, a um desconforto que nós precisamos enfrentar. Eu gosto de dizer que o nascimento, ele não acontece uma única vez na vida. Eu vim ao mundo porque fui expulso pelo ventre da minha mãe, que, movido por uma sabedoria biológica, me colocou para fora. Chega, já passou o tempo de estar aqui. E que bom que eu fui expulso. E depois precisei enfrentar muitas outras expulsões do ventre da vida. Quando eu achava que já tinha encontrado o meu lugar, as contrações chegaram, os acontecimentos me expulsaram e eu precisei ir buscar uma nova forma de ser o Fábio. E como isso nos enriquece? Quando você percebe que a vida está expulsando você daquela realidade, daquela situação, antes de lamentar, pense na possibilidade de que essas contrações, essa expulsão, lhe proporcionará uma nova forma de ser você. E isso é absolutamente maravilhoso. Ter a oportunidade de ser você de um jeito novo. Isso é como nascer. Isso é como renascer.
Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.